E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida muito bonita do Richard Rapport, que foi altamente aclamada por ninguém mais, ninguém menos do que Garry Kasparov. O Kasparov falou que um dos sacrifícios jogados pelo Rapport lembra muito um sacrifício que o Kasparov fez no seu auge jogando contra Jan Timman, e nós vamos, é claro, dar uma olhada nisso também quando chegar a hora do sacrifício. Mas, sem sombra de dúvidas, essa daqui é uma das partidas mais criativas jogadas recentemente. E o Richard Rapport tem um estilo muito único de xadrez, né? Lembra muito Mikhail Tal, lembra muito Paul Morphy, lembra aquele estilo romântico de xadrez. Então, sem mais delongas, vamos à partida entre Ramesh Babu, Praggnanandhaa e Richard Rapport na Copa de Xadrez do Uzbequistão. Vem peão em D4 por parte do Prag, cavalinho F6, a defesa índia por parte do Rapport, e peão em C4 ocupando o centro do tabuleiro, né? Peão em G6 aqui por parte do Rapport indica que ele talvez esteja querendo jogar ou uma Grunfeld ou uma Índia do Rei, e o lance natural para as brancas jogarem é cavalo na casa de C3, só que o Praggnanandhaa joga peão em F3, que pode parecer um pouco estranho, mas tem algumas ideias, e vamos explorar as ideias aqui, né? Se você jogar cavalo em C3, preparando para jogar E4, o jogador de pretas tem duas escolhas. Ou ele joga bispo em G7 e temos uma Índia do Rei, ao ponto que as brancas podem jogar o E4 se quiserem, e depois entrar na Semish, que é a linha que o Praggnanandhaa quer jogar, com o peão em F3 apoiando o centro do tabuleiro. Só que se você joga cavalo em C3, o jogador de pretas também pode não querer jogar a Índia do Rei, e sim jogar peão em D5, que é a Grunfeld. Nesse caso, o jogador de pretas está abrindo mão do centro do tabuleiro, peão toma, E4 e cavalo por C3, só que ele tem algumas ideias bem agressivas, e a Grunfeld é uma defesa muito boa, muito dinâmica, e é bem no estilo do Richard Rapport, que é um mago dos sacrifícios, tentar levar a partida para esse tipo de posição, onde a posição está aberta e muito dinamicamente interessante aqui para o jogador de pretas. Ao jogar o F3, o Praggnanandhaa meio que está forçando a posição a ir para uma Índia do Rei Semish, porque agora, se você jogar em D5, você não vai mais ter aquela mesma dinâmica, né? Depois de peão toma, cavalo toma. Não tem um cavalo na casa de C3 para você trocar. O jogador de brancas vai jogar E4, chutando seu cavalo daqui, você só vai perder tempo com o cavalo, né? Você não ganha tempo tomando o cavalo e depois segue desenvolvendo. Fica uma posição muito inferior à Grunfeld normal, né? Então, o F3 é conhecido como anti-Grunfeld, força o jogador de pretas a ir para a Índia do Rei com bispo G7, vem o E4, D6 para impedir o E5 e cavalo em C3, e nós temos, através aqui de uma transposição, a variante Semish da Índia do Rei, onde brancas jogam com esse peão na casa de F3, que é um lance que tem pontos muito positivos e pontos muito negativos. Pretas fazem o roque, e agora a gente já vê, logo de cara, um dos pontos negativos aqui do peão em F3, né? Enquanto ele é um peão que apoia muito bem o centro do tabuleiro, tá apoiando o peão de E4, tá dificultando o ataque das pretas de certa forma, porque agora o peão, né, tá muito bem firme pela cadeia de peões, e brancas estão preparando uma ideia de roque grande. Ele também tem problemas, né? Porque ele é um lance que dificulta muito o desenvolvimento aqui na ala do rei. Você vê, não tem uma casa normal para você desenvolver o cavalo. Então, o Praggnanandhaa joga cavalinho E2, e agora fica a questão, né? Quando exatamente você vai trazer esse bispo pro jogo? Você vê, o cavalo e o bispo meio que se atrapalham, um fica pisando no pé do outro. Então, a falta de espaço também acaba sendo um tanto problemática. E só que qual que é o ponto positivo da Semish, né? Numa Índia do Rei normal, pretas jogam E5 aqui. E5 vai ser o lance tradicional, o jogador de branca jogaria D4 e pretas preparariam uma ruptura dessa cadeia de peões, jogando o lance como F5. A questão é, se você jogar aqui agora F5, né, vem dama em D2, o F4, aí depois você jogar G5, G4 e tentar romper a cadeia de peões, como você faria numa Índia do Rei normal, não faz sentido fazer isso aqui, porque o adversário vai fazer o roque grande. Então você tá atacando o que exatamente? Né? Você tá atacando pro lado errado, praticamente, né? A gente já viu algumas partidas onde isso tudo foi jogado, em especial a partida do Petrozinha contra o Grigorich, que eu já cobri aqui no canal, mas isso tende a não dar muito certo pro jogador de pretas, não. Então as pretas têm que ser criativas com o ataque, não podem jogar como se fosse uma Índia do Rei normal. Tem que dar um jeito de bater na ala da dama. E o lance aqui natural para o Rapport seria jogar na ala da dama para alguma das rupturas, então ele joga A6, preparando para jogar B5 e tentar abrir a coluna B. Já que as brancas querem fazer roque grande, vamos atacá-las por lá. Vem bispo em E3 aqui por parte do Prag, cavalo em D7 desenvolve, preparando tanto o E5 quanto o C5, tanto o cavalo em B6 também é uma ideia por aqui, e vem dama em D2, montando aqui uma bateria de dama e bispo, com uma ideia em potencial talvez jogar bispo em H6 no futuro próximo e atacar com H4, H5, aquele tipo de ataque que a gente vê normalmente na Siciliana Dragão. Nessa posição, o Richard Rapport joga um gambito muito interessante, que é, na verdade, um lance teórico, peão na casa de B5.
Esse lance está gambitando, é claro, o peão de B. O peão de B pode simplesmente ser capturado, mas a ideia é você tirar a segurança do roque longo do jogador de brancas. Se as brancas aceitarem o peão, que é perfeitamente jogável, peão toma e cavalo toma, a ideia geral é que agora tanto a coluna A quanto a coluna B estão semi-abertas, depois de um C6 o cavalo tem que voltar, e o rei do jogador de brancas está no centro, sem ter segurança de roque para nenhum dos lados. Então as pretas podem aproveitar desse momento para romper o centro com o primeiro E5, e depois o lance peão na casa de D5, e o jogador de brancas vai ter que jogar com o rei no centro, e esse peão a menos não importa tanto, né? Porque as brancas estão meio mal desenvolvidas, tem o bispo preso em F1, o rei na casa de E1, e isso daqui ainda é uma posição igual, mas o Praggnanandhaa preferiu não entrar nessas linhas e não aceitar o gambito, ao invés disso jogando o muito agressivo peão na casa de H4, visando o sacrifício de peão na casa de H5. O Rapport, é claro, não deixou o sacrifício ser jogado. Ele jogou peão em H5. No entanto, porque é muito didático, eu queria mostrar para vocês o porquê que esse sacrifício é tão forte, né? Contra o Fianchetto, se você permitir o H5, o Bob Fischer falava que contra dragão era só jogar H4, H5 e checkmate. E a ideia é, vamos dizer que você vai lá e toma esse peão, né? Aí o jogador de brancas joga o H5 sacrificando e você, garoto, aceita o sacrifício, né? Abrindo a coluna para a torre do jogador de brancas. O ponto não é nem torre por cavalo. O ponto é bispo em H6, e quando esse bispo não estiver aqui, o seu rei vai ficar tremendamente exposto porque a dama entra na casa de H6. Então vamos dizer, você joga o E5 aqui, bispo toma, rei toma, agora por exemplo o G4 chuta o cavalo, quando o cavalo volta, a dama infiltra em H6 com cheque, e o jogador de brancas só precisa, em algum momento dessa partida, tirar o seu cavalo da casa de F6, talvez com G5, né, e te dar checkmate. Mesmo que o G5 venha cavalo em H5 por hora meio que segura, cavalo em G3, você vai levar checkmate ao longo da coluna H e a posição está completamente perdida para as pretas. Por isso, é claro, quando o H4 é jogado, é um sacrifício de peão muito perigoso, você não pode permitir. H5 de maneira imediata pelo Richard Rapport. Nessa posição, o Praggnanandhaa decide pelo roque longo, o peão ainda está sendo gambitado, esse tempo todo o peão esteve sendo gambitado aqui, afinal de contas, você não quer abrir a ala da dama se você é o Prag, e o Rapport joga peão em E5 atacando o centro do tabuleiro e basicamente questionando aqui o Praggnanandhaa o que ele vai fazer com o centro, e ele mantém o centro fechado, uma vez que a ideia do Prag é seguir atacando pelas alas com ideia de G4 e assim por diante, né? Vem então cavalo em B6, o Richard Rapport joga esse lance com uma ameaça muito grave, seria cavalo por C4, com tempo na dama, com tempo no bispo, então bispo toma cavalo é praticamente forçado, e nós temos depois de peão toma de volta a abertura da coluna C, que vai ser muito perigosa aqui para o Praggnanandhaa. O Praggnanandhaa se vê forçado a tomar o peão, afinal de contas, se você não tomar agora, as pretas vão tomar e depois vão ganhar tempo com B5, vão talvez solidificar o peão. Então o Prag toma, o Rapport toma de volta com o tempo no peão de A, então se cavalo por B5 for jogado, torre por A2 será a resposta, e temos rei na casa de B1 por parte do Praggnanandhaa, agora sim ameaçando ganhar o peão, então B4 chuta o cavalo, que vai para a casa de B5. Então, essa daqui é a posição que nós temos por hora, né? Temos um cavalo muito bem colocado na casa de B5, um sonho de um ataque na ala da dama com a coluna A, um sonho de um ataque com a coluna C, mas o problema seria como exatamente a gente poderia envolver o restante das peças no ataque. Você vê? Tá muito fechado o centro, esse cavalo não tá participando do ataque, esse bispo não tá participando do ataque, esse bispo tá meio mal colocado, não tem casa para se desenvolver, se vier para D7 vai cair o peão de D, e o jogador de brancas tem, na verdade, um futuro muito bom, né, com uma ideia de ataque muito simples pela ala do rei. Então, nessa posição absolutamente crítica, Richard Rapport encontra a única maneira do jogador de pretas seguir que não vai levar um ataque devastador na ala do rei e vai, na verdade, roubar completamente a iniciativa para que o seu ataque na ala da dama funcione. E esse lance, meus amigos, pause o vídeo, veja se você consegue encontrar por conta própria. É um lance para envolver as peças que faltam no ataque, né? Pausou? Encontrou? Cara, eu espero que você tenha sido capaz de encontrar o lance absolutamente brilhante cavalo por D5. Esse daqui é um sacrifício de cavalo para poder facilitar o envolvimento do bispo e roubar a iniciativa. Qual é a ideia? Não importa como você tome, o bispo se envolve. Se você tomar de dama, seria um erro muito grave, bispo em E6, já ganha o peão de A, já envolve o bispo no ataque e já a iniciativa já é completamente do jogador de pretas.
Se você toma de peão, bispo em F5 e o bispo está participando do ataque de uma diagonal muito forte, depois de rei em A1, o peão de A já se encontra em uma posição de cravada, onde um B3 potencial futuro pode vir. O rei tá na diagonal do bispo da casa de G7, então eventualmente a gente vai avançar o peão de E e vai gerar problemas ao longo dessa diagonal. E a iniciativa é totalmente do Rapport. Acredite ou não, é uma posição igual. Não é um sacrifício que ganha o jogo, é um sacrifício que, se as brancas defenderem bem, vão segurar o empate, mas a iniciativa é totalmente das pretas. Pretas jogam torre em A4, ao mesmo tempo defendendo o peão. E também, né, com a ideia de você trazer uma dama para A8, gerar um monte de problema na casa de A2, e o jogador de brancas, antecipando isso, joga cavalo em C1 para poder super proteger o peão de A, ao mesmo tempo que segura muito bem o seu cavalo. Vem dama em D7 por parte do Rapport, preparando para trazer a torre de F para o jogo e pressionando o cavalo, mas o cavalo está bem seguro por hora. Bispo em C4, torre na casa de C8, ameaçando ganhar o bispo, e dama em E2, segurando o bispo. Então, nessa posição, nós temos a continuação do ataque por parte do Rapport, com mais um sacrifício, assim, absurdo. Nós temos E4, sacrificando o peão, que pode ser tomado com tempo no bispo, para liberar o bispo da casa de G7 e gerar problemas ao longo dessa diagonal. Qual é o ponto? Por que você não pode jogar, por exemplo, peão toma peão? A ideia seria a gente jogar bispo em G4? Seria esse o problema? Não. Apesar de que bispo em G4 é bem inteligente, o adversário tem dama na casa de D3 e bispo toma a torre, torre toma, como você já tinha sacrificado um cavalo antes. O jogador de brancas sacrificar essa qualidade e simplificar significa que as brancas estão, na verdade, ainda com mais material, né? Porque se você for fazer a conta, o jogador de brancas tem duas peças menores por uma torre, e você perdeu toda a sua iniciativa. A ideia do E4 e o porquê das brancas não poderem tomar o peão e o Praggnanandhaa não tomou é esse sacrifício peão na casa de B3, que é muito firme, né? Peão na casa de B3 é um ataque descoberto no bispo, né? Então ele vem com um ataque descoberto no bispo. Se bispo toma B3, a gente tem torre por E4 com tempo na dama, e depois a torre vai infiltrar e vai ter problema para defender o peão de B, por conta da abertura do bispo de G7. Então, dama na casa de F1, a gente tem torre B4 ameaçando o cavalo. Vamos dizer que o cavalo volte para C3, a gente já tem checkmate. Torre por cavalo, peão toma, bispo toma, checkmate. Vamos dizer que o cavalo volte para a casa de A3, a gente tem dama em A7 ameaçando tomar o cavalo de graça. Se o cavalo se movimentar, a gente tem torre por bispo, né, de graça também aqui na posição, porque o peão de A tá cravado. Ou pelo menos torre por cavalo, seguido por torre por bispo, e a gente vai estar ganhando material. Então, essa daqui é uma posição onde praticamente nada funciona. Cavalo em B5 é o lance da máquina, aí torre toma bispo, que é absurdo, né? Porque se você toma a dama, vai seguir bispo por B2 checkmate. Então, é uma posição, assim, completamente insana. Torre por bispo, cavalo toma, a gente tem bispo por B2, seguido por torre em C2 e depois dama por A2 checkmate. Então, é um sacrifício incrivelmente profundo, esse E4, e ele não pode ser aceito. Nessa posição, o Praggnanandhaa joga um lance que parece fazer muito sentido, bispo de volta para B3, não deixando o sacrifício peão em B3 vir e ganhando tempo na torre, parece muito lógico. Só que nós temos peão toma peão com tempo na dama e a abertura dos bispos foi feita com sucesso. Depois de peão toma de volta, agora a gente resolve essa questão e a torre volta para a casa de A5, ameaçando vencer o cavalo. O bispo vai para a casa de C4 e aqui parece que o jogador de brancas, meio que resolveu todos os problemas aqui da sua posição, né? Parece que as brancas estão indo relativamente bem, certo? Conseguiram segurar o cavalo, tem a questão dos bispos aqui ao longo da diagonal, mas não parece relativamente fácil de explorar. Se torre em A4, bispo em B3, a gente repete lance. Se peão em B3, vamos dizer, se peão na casa de B3, você pode tomar de cavalo, e parece que não tem problema nenhum também. O que o jogador de pretas faz aqui para seguir o ataque, então? Bispo na casa de C2. Que lance, cara. Que lance absurdo. Bispo na casa de C2, sacrifica o bispo, é um lance brilhante e, claro, você não pode tomar o bispo sem se colocar numa cravada danada. Se você toma o bispo, agora a sua dama, né, tá na carinha da torre da casa de C8 e dama por cavalo pode ser jogado tranquilamente. Se você toma a dama e permite a infiltração da torre em C2, o problema é o peão de B, que você não tem nenhuma maneira de defender, né, nenhuma maneira que funcione no longo prazo. Você pode tentar com o cavalo em D3 segurar, né? Só que agora vai cair o bispo
E se você contar, o jogador de preta já ganhou material nessa bagunça e tá caindo mais material aqui. A estrutura de peões do jogador de brancas tá toda esparramada e os peões vão começar a cair um a um. Então, por exemplo, o rei B1 tocando a torre volta, né? Se você tentar ativar a sua torre, a gente ameaça o cavalo. A gente pode trocar torres e sair catando os peões, né? Depois a gente tem como jogar, por exemplo, torre D4 e atrás do peão de H. Tá tudo caindo. O problema é esse, né? Você tem que devolver muito material se você jogar dama por bispo apenas para não levar checkmate. Então, o Praggnanandha joga torre em D2, ameaçando tomar o bispo, de maneira que esse bispo não de maneira que ele não entre em nenhuma cravada. Mas esse daqui, bispo em C2, foi uma manobra pra gente trazer o bispo pra A4, onde ele de fato ameaça tomar o cavalo, que agora está ameaçado 1, 2, 3 vezes. E depois que o cavalo se movimenta para a casa de D4, a gente tem como dobrar na coluna C com torre na casa de C5. Dessa vez, ameaçando tomar o bispo. E se o bispo se movimentar, a gente está ameaçando checkmate tomando o cavalo. Não funciona jogar um lance para segurar o bispo como peão na casa de B3, porque ele está cravado a uma ameaça de mate. A gente pode jogar B5 e ganhar a peça. Você nunca pode tomar o nosso bispo aqui, né? Se você toma aqui, a gente toma com o tempo uma ameaça de checkmate, com o tempo no cavalo. Por consequência, o Praggnanandha, depois desse torre C5, tá em maus lençóis e já entrou no modo de desespero, de devolve um pouco de material, pelo amor de Deus, eu não quero levar checkmate. Cavalo em C6 é a escolha do Praggnanandha, que é absolutamente o melhor lance. Claro, a gente pode simplesmente tomar o cavalo, e é o que o Richard Rapport faz, mas ao invés de tomar de volta, permitindo a tomada de dama, montando aqui o canhão de Alekhine com ameaça de mate, o que o Praggnanandha faz é o muito inteligente cavalo em B3, indo atrás da torre da casa de C5. O problema é que depois de torre toma bispo, se você for contar o material, o Praggnanandha acabou nos deixando trocar essa torre por 2 peças menores, por esse cavalo e esse bispo, e no final das contas o material já fica a favor das pretas. Cavalo C6, a gente toma a primeira peça menor, cavalo em B3 ameaçando a torre, a gente toma a segunda peça menor, e depois a gente salva o bispo, e no final da linha o material está mais ou menos igual, mesmo que a gente tenha sacrificado para chegar nessa posição. Só que o dinamismo da posição não tá igual. Você vê? O par de bispos ainda favorece muito o Richard Rapport. Esse bispo aqui é um monstro, né? Cravando o peão de B, e você vai ver que ele vai continuar um monstro o restante da partida. A coluna C ainda é um problema, e a coluna A também logo vai virar um problema para as brancas. Brancas jogam dama na casa de E4 e vem bispo em C4, ameaçando tomar o cavalo, dobrar peões e usar a coluna A para atacar. Torre em C2 joga aqui o Praggnanandha, né? Qual que seria a ideia desse torre C2? A ideia é tomar a torre e não deixar o ataque do jogador de pretas tomar efeito, né? Se bispo toma cavalo, ao invés de você tomar de volta e deixar a torre em A8 vir com o tempo e dama em A7 vir também com o tempo ameaçando o mate, você vai tomar em C8. Por consequência, o Rapport, joga B5 apenas apoiando o bispo por hora. Vem cavalo em C1 agora, torre em E8 primeiro chutando a dama, depois que a dama vai para a casa de F4, dama em A7 usando a coluna A para atacar. Ameaça sendo, é claro, eu vou sacrificar o bispo na casa de A2. Quando você tomar de volta, eu recupero a peça com juros, jogando B3, dando duplo no cavalo e na torre. Então, torre por C4, Praggnanandha sacrifica a qualidade para tentar aliviar a pressão. Peão toma de volta, dama por C4, e nessa posição nós temos o último lance brilhante da partida. Tem muita coisa que ganha aqui, né? A posição tá completamente ganha para as pretas. Pretas podem infiltrar dama em F2, mas o Rapport, ele quer a infiltração, né? Ele quer gerar problemas, só que ele quer sacrificar esse peão na casa de B3 primeiro, para piorar o posicionamento das peças do jogador de brancas e também para abrir linhas para o seu ataque. Se você tomar de dama, obviamente, torre B8 ganha. O problema também é que se você tomar de cavalo, você piora a posição do seu cavalo. Aqui em C1, o cavalo realmente está fazendo um bom trabalho. Ele segura o peão de A, ele pode ir para D3 chutando uma infiltração de dama. Então, se cavalo toma, a gente tem dama em F2. Enquanto, se você só jogasse dama em F2, cavalo em D3 poderia ser jogado, chutando a dama e defendendo o peão. Então, esse B3 aqui é muito bem colocado. O jogador de brancas, né, o Praggnanandha, não pode tomar o peão de nenhuma das 3 maneiras. Então, ele joga a torre D1, simplesmente trazendo uma torre para o jogo. Nós temos peão toma peão. Dama toma oferecendo uma troca de damas, e claro, não estamos interessados na troca de damas. Dama em F2, joga aqui o Richard Rapport pressionando por aqui. Vem dama na casa de B3 defendendo e torre em E3. E é nessa posição que Praggnanandha abandona a partida, né? Eu ainda vou mostrar como poderia ter continuado,
porque é uma posição de abandono e parece que ainda tem muito jogo. Porque apesar da gente estar chutando a dama, nada que indica que a dama não pode continuar guardando o checkmate. Então vamos dizer que o Praggnanandhaa simplesmente tirasse a dama, tipo dama cheque, H7, depois dama B4, ele manter a dama defendendo o checkmate. Como exatamente o jogador de pretas vai converter a posição? E aí você vai ver o problema. O problema para as brancas é que as brancas aqui estão quase que numa Tsuktsvang. Todas as peças estão quase posicionadas de maneira ótima. A dama tem que ficar guardando o peão de B, o cavalo tem que ficar guardando a casa de A2 para evitar problemas ao longo da coluna A. A torre, né, é a única peça que talvez pudesse estar melhor posicionada, mas a ideia seria dama em C2 por parte do Rapport, ameaçando a torre. A torre tem que sair, então vamos dizer que torre em F1 defendendo o peão de F. Torre em E8 ameaçando entrar na casa de A8. Cavalo em A2 já se colocando à disposição para lidar com essa ameaça. Torre em A8 crava o cavalo. E aqui vai vir o grande problema. O grande problema é que não tem como parar uma ameaça vencedora do jogador de pretas. Torre B1. Torre em A4 é uma manobra importante. A gente precisa tirar a dama da defesa da casa de A3. A dama, é claro, precisa se manter defendendo tudo. Então, dama em B5 é o lance mais lógico. Agora, torre em A3. E esse lance ganha porque é impossível de você parar agora. Torre B3 ameaçando o peão de B e ganhando a dama. Então, dama B4, por exemplo, torre B3, você tem que entregar a dama. Cadê a vitória para as pretas? Isso aqui é muito bacana, né? Cadê a vitória para o jogador de pretas? Cavalo C1, a gente crava o cavalo, força ele a voltar. E o problema para o jogador de brancas é que ele está em Tsuktsvang. Não tem checkmate por enquanto, mas ele não tem lances para fazer. A torre tem que permanecer defendendo, o cavalo tem que permanecer aqui. Então, por exemplo, a gente poderia só ficar passando a vez. Um F5 para travar o peão de F, um rei G8, e agora ele precisa se colocar em uma posição de checkmate, porque o único lance legal que ele tem é movimentar a torre para qualquer casa, mas ele tem que mexer a torre, e dama por B2 será um checkmate inevitável. Praggnanandhaa provavelmente não viu a sequência inteira, mas ele viu que é uma posição indefensável depois do torre em E3, e por consequência, aqui, Praggnanandhaa abandona uma das partidas mais insanas de 2025. Eu falei que eu ia mostrar, então assim, esse cavalo por D5, ele foi muito elogiado pelo Kasparov, porque o Kasparov jogou uma partida contra Jan Timman em 1981, em Moscou, que ele fez um sacrifício muito similar, também numa Índia do Rei. Então, vamos dar uma olhada aqui, né? Eu acredito que vocês estejam vendo aqui o tabuleiro. Partida de Jan Timman contra Garry Kasparov. Também para abrir linhas para um ataque na ala da dama, ele jogou cavalo em D5, sacrificando o cavalo de maneira muito similar. E quando você aceita o cavalo sacrificado, você acaba abrindo a diagonal para o bispo com o sacrifício E4 depois, né? E é uma partida fantástica, mas é por isso que a partida foi tão elogiada aí pelo Kasparov. Ele disse que lembrava ele quando era jovem, né? E essa partida acabou no empate, o Kasparov não conseguiu converter tão bem quanto o Richard Rapport converteu essa. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.